Não é todo dia que nós conversamos com um psiquiatra, um dos mais reconhecidos e elogiados do Brasil, que é o Dr. Leonardo Verea, e vamos começar de forma direta sobre um caso. Recentemente eu vi um caso na mídia que me chamou muito a atenção. Um bilionário, tinha 3 bilhões, não é? Claro, em propriedades, em ações, em ativos, e ele perdeu 2, ou seja, ele ficou com $1 bilhão para poder viver o resto da vida, e mesmo assim cometeu suicídio. Por que, Dr. Verea? O que leva a pessoa a cometer suicídio como uma situação dessa, por exemplo? Bom, são vários fatores, mas o principal é a falta de autoestima, é a falta de se gostar, a falta de se acreditar. É tudo uma questão de referenciais. Não existem valores absolutos, existem valores relativos. O muito para mim pode ser pouco para ele. O certo para mim pode ser errado para ele. O bonito para mim pode ser feio para ele. Então é tudo muito relativo. Infelizmente ele se suicidou, mas evidentemente o suicídio é o final de uma caminhada, de uma longa caminhada que ele percorreu, que levou ele a passar por várias fases da desestima, da insegurança, do medo, da depressão, da sensação de impotência e, afinal, essa sensação de impotência, essa dificuldade de poder projetar, ter esse planejamento estratégico do futuro faz com que ele tenha resolvido interromper a vida dele. Agora, Dr. Leonardo, a gente vê que muitas vezes a gente fala assim, puxa, coisa de 1 segundo, se alguém falasse uma palavra, se alguém aconselhasse, ele poderia ter revertido essa decisão. É verdade isso? Sim, sem dúvida, sempre. A maior parte dos casos de suicídio, na verdade, a gente observa nas estatísticas, em todos os trabalhos científicos, discutem em congressos, são tentativas para chamar a atenção. Ou seja, a pessoa se sente carente, está fragilizada e ela quer chamar a atenção. Ela quer, na verdade, que alguém a ajude, como você falou. Talvez ela mede de forma errada esse processo e aí acaba ultrapassando os limites, porque eu atendo alguns pacientes que se automutilam nos braços, nas pernas, mulheres se automutilam no seio. Mas que elas geram cortes? Sim, corte com faca. Com faca. Muitas vezes sozinhas, homens também, muitas vezes na frente do companheiro. Porque é uma forma de chamar a atenção. Olha que eu me mato, olha que eu me mato, olha que eu me mato. Vírgula, se você não me der atenção, não me der colo, não me der carinho, não me der aquilo que eu preciso. Então é uma situação extremamente delicada que precisa ser tratada. Perfeito, então a gente falou sobre o suicídio e agora uma coisa que está muito forte na sociedade hoje, a gente vê cada vez mais casos sendo evidenciados, mostrados, que é o burnout. Né? A síndrome de burnout. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa pressão e que, consequentemente, pode sim levar a uma depressão e, consequentemente, a um suicídio, certo? A síndrome de burnout é aquela tensão, é aquela ansiedade específica no ambiente de trabalho. Ou seja, bom, é toda uma história que tem que ser construída. Diferente de muitos anos atrás, onde o burnout era extremamente raro, hoje em dia a dinâmica da vida, as metas que as pessoas precisam preencher, as gerentes que não estão preparados para gerenciar, que de repente foram promovidos de forma muito rápida, muito exagerada, muito intensa, ajudam a criar um clima profissional, um clima dentro da empresa extremamente ruim, extremamente poluído, extremamente prejudicial para o bom andamento. Além do mais, todas essas empresas são pirâmides, sócios, a ponta da pirâmide quer resultado, quer objetivo, quer lucro, quer dinheiro, é tudo pressão, e essa pressão sem se preocupar com quem está na base da pirâmide. E evidentemente vai descendo, todo mundo pressiona, quando chega na base da pirâmide,
a pressão é enorme e muitas vezes é insustentável e eu atendo aqui tanto a ponta como a parte do meio, como a base da pirâmide, onde as pessoas não conseguem aguentar, tanto é que as pessoas ficam doentes. Essa pressão, essa cobrança, essas metas exageradas, esse clima péssimo que se cria dentro da empresa faz com que a pessoa se torne totalmente doente, totalmente, muito mais do que doente, inapta, inabilitada para poder exercer a sua atividade profissional. E a partir daí, isso gera custo para a empresa, absenteísmo, mal-estar, doença, medicamentos, consultas médicas. Então, doutor Leonardo, é muito importante, pelo que eu estou vendo pelas suas respostas, que tanto a empresa se preocupe com esse funcionário, como o próprio funcionário. E eu percebo o seguinte, você falou do topo da pirâmide e do final da pirâmide, mas eu percebo que às vezes o pessoal do topo, muitas vezes, tem receio de procurar ajuda. E aí acaba indo para um problema muito maior, que até o suicídio. Eu ouvi outro dia um caso de um vice-presidente de um banco, ele ganhava 250 mil reais por mês. E ele abriu mão por tudo porque ele tinha na época, um ano atrás, 33 anos, e disse que quando chegasse aos 40 ele não estaria vivo para ver o que ele acumulou. Então, na verdade, mas eu falei, você procurou um psiquiatra ou um serviço terapêutico? Não. Então é muito importante para esse pessoal, principalmente, tirar esse preconceito, né, doutor? Porque eles precisam de ajuda e ser ajudado hoje, tanto com medicamento ou com hipnose dinâmica, ou com tratamentos que você faz, só podem melhorar a vida dele, pessoal e profissionalmente falando, correto? Exatamente. Na verdade, se você faz uma leitura diferente, são mal entendidos que vão se alimentando permanentemente e fazem com que a pessoa comece a viver uma realidade distorcida. A distorção da realidade, a distorção do fato em si, gera aumento de tensão. Esse aumento de tensão chega a ultrapassar os limites de tolerância e a pessoa entra em curto-circuito. A partir do momento que entra em curto-circuito, se perdem todos os valores. Então, a pessoa tem que ter humildade, a pessoa tem que viver a vida de uma forma simples, a pessoa tem que ter credibilidade, acreditar naquilo que ela faz, nos valores que ela adquiriu e procurar ter essa humildade para procurar ajuda, porque afinal das contas não adianta, nós vivemos numa sociedade. Eu não vou fazer o pão todo dia que eu como, eu compro o pão na padaria, eu não mato o boi que eu como ou a galinha que eu vou comer, ou eu não planto aquela hortaliça que eu vou comer, eu vou no mercado e compro o produto já pronto. Isso tem que acontecer também com os problemas de ordem psicossomática, problemas físicos, emocionais, que têm uma origem emocional, assim como problemas físicos que têm uma origem física. A pessoa tem que ter humildade e procurar ajuda. Eu encontro muitos pacientes que vêm me procurar, mas que já sofrem há muitos anos por receio, por incompetência, por falta de conhecimento, por falta de humildade, por falta de, presta atenção, coragem para pedir ajuda. Coragem. A partir daí é extremamente complicado e nós precisamos simplificar tudo, por isso que nós estamos à disposição da sociedade de uma forma geral com toda essa nossa programação. And last but not least, por último e não menos importante, só para terminar, porque nosso tempo, como diria um personagem da TV, ruge, né? Nosso tempo urge. Então é o seguinte, eu gostaria de te perguntar em relação à hipnose dinâmica e a medicamentos. Quando a pessoa vem, existe algum tipo de tratamento que mescle os dois, ou um invalida o outro, ou pode ser feito de forma concomitante? Medicamentos e hipnose dinâmica. Então, na relação causa-efeito, que é o que nós tratamos com todos os processos patológicos que nos se apresentam, o medicamento é extremamente importante. Ele é fundamental, eu diria. Por quê? O medicamento certo, na hora certa, ajuda a dar o empurrão para que a pessoa modifique aquele status para outro e uma evolução. Só que o remédio, sozinho, por si só, na maioria dos casos, não resolve. Ele precisa ser suportado por uma assistência
psicológica, psicossomática, que ajude o paciente a trabalhar causa ou efeito. Não adianta a pessoa que não tem sono, que não consegue dormir, que fica ansioso e que não consegue dormir, existe um monte de medicamentos que ajudam ela a dormir em 10 minutos. Mas aí vai fazer o quê? Vai tomar remédio a vida inteira? Vai dar o efeito. Sem trabalhar as causas. Quer dizer, vai dormir, mas não vai trabalhar as causas. Então, ela vai dormir, a causa continua se alimentando e o efeito é que a pessoa dorme e continua cansada. Aí não adianta nada. Assim como a questão da depressão. A pessoa está deprimida, se sente impotente. Ela vai tomar remédio, mas se não trabalhar as causas, como é que funciona? Exato. Não adianta nada. Então, o remédio sim é importante, eu diria até fundamental. Em algumas situações, ela é básico para o tratamento de certas patologias. Porém, o suporte psicológico, a ajuda do psiquiatra, a ajuda de uma equipe multidisciplinar, ajuda o paciente a se recuperar. É a mesma analogia. Quando você tem que fazer a revisão dos 50.000 quilômetros do seu carro, você põe ele na oficina. Quem vai mexer nele? O funileiro, o mecânico, o eletricista, o tapeceiro, o lavador, o polidor, equipe multidisciplinar, todo mundo, para poder te entregar o carro com mais 50.000 quilômetros de garantia. Fantástico. Resolvido? Fantástico, fantástico. Leonardo, é uma delícia conversar com você, o assunto é fascinante, dá vontade de falar muito mais, mas a equipe de vídeo falou, ó, corta, já passamos o tempo. É isso aí. Tempos fúteis. Mas vamos voltar, se Deus quiser. Leonardo, foi um prazer, mais uma vez é um agradabilíssimo, mão do coração. É isso aí, sucesso e até a próxima.